Maravilhosa! Uma das perguntas que vocês mais me fazem é: Dedê, vale a pena investir neste blazer? Gente, blazer não é tudo igual. A gente tem blazer que é mais despojado, blazer que é extremamente formal, blazer feito em um tecido que esquenta mais, em tecidos que não esquentam. E os blazers, eles podem circular em diversas ocasiões. Então, por isso que neste vídeo eu vou trazer para você um guia completo sobre blazers. Depois que esse vídeo terminar, maravilhosa, eu tenho certeza que você vai saber escolher o seu blazer perfeito. Temos comprimento também, né? Temos modelagem, enfim, não vou dar mais spoiler. E ó, se é a sua primeira vez aqui no canal, já aperta para você se inscrever, hein, maravilhosa. Clica aqui porque aqui você vai aprender as melhores estratégias e táticas de estilo para você usar no seu dia a dia, super descomplicado, tá? Aquela moda mesmo da vida real, para que cada vez mais você tenha autoestima. E se você sempre assiste os meus vídeos e ainda não tá inscrita, você sabe que você pode estar perdendo muita coisa aqui? Porque se você não se inscreve aqui no canal, sabe o que acontece? O YouTube não mostra meus vídeos para você, então você tem que se inscrever. E se no final do vídeo você falar, não gostei desse vídeo, tá? Pode apertar o botão de novo, não precisa se inscrever. Combinado? Então vamos lá. Vamos começar falando de algo que muda tudo em um blazer, que é a estrutura que ele é construído. Um blazer que tem aquela estrutura que a gente gosta, que transmite elegância. Ele tem o quê? As linhas retas e ele tem de fato uma certa estrutura, um caimento. O que dá essa estrutura para o blazer? Dois pontos principais: as ombreiras e também o forro. Ombreiras não precisam ser ombreiras extremamente largas, tá? Ou seja, você não precisa ficar com visual triangular. Meu marido até brinca, fala que é o blazer do Didi Mocó, né? Que tem aquelas ombreiras gigantes. Geralmente esses modelos são os blazers oversized. A gente fala um pouquinho mais pra frente sobre eles. Mas uma ombreira, por mais delicada que ela seja, por exemplo, esse meu aqui, a ombreira termina juntinho com o meu ombro. É delicada. Ele vai, né? A ombreira vai ajudar a conferir para o blazer a estrutura. E o forro também, tá? O forro, olha só, você vai encontrar forro em diversos materiais, né? Os blazers, eles podem custar de 100, 150 reais até, nossa gente, infinito, mas em lojas de shopping você vai encontrar blazers de 2.500, 3.000 reais. Então, tem uma diferença muito grande de preço nos blazers. E o que vai mandar aí, né? O que vai dizer se o blazer vai ser barato, se ele vai ser mais caro, é o tecido e a construção dele. Sobre tecido, você pode ter blazers que são em poliéster, mas hoje em dia a gente tem poliésteres de qualidade, por exemplo, que tem ali sempre um acabamento de crepe, isso é muito legal. A gente tem poliéster, de repente com viscose, também nesse acabamento de crepe. E a gente tem alguns outros blazers que costumamos usar no inverno, por exemplo, que vai ter uma composição que ela tem algodão e um pouquinho de poliéster, talvez, né? Algodão e viscose, né? E falando em forro, quando a gente pensa sobre o forro, é legal que esse forro realmente não esquente. O forro em poliéster vai esquentar. Eu fiz uma pesquisa nos meus blazers. Eu fui olhar os blazers que eu mais gostava, aqueles que me deixavam com maior conforto térmico. Sabe do que é feita o forro, né? Qual é o tecido ali? A fibra do forro é em acetato, ele é mais geladinho do que o poliéster. Então dê uma olhadinha na sua etiqueta de composição. Agora a gente pode falar de tecido? Então eu já falei para vocês alguns tipos de composições de tecido. Quanto mais poliéster tiver, mais quente o seu blazer vai ser. É ruim? Para o inverno, não. Para o verão, sim. Se for um poliéster de qualidade, o blazer vai ter um acabamento legal, vai ter uma estrutura. Se for um poliéster de má qualidade, o blazer também não vai ter a qualidade lá, essas coisas. Vai ser meio torto, vai estar com os bolsos repuxando, tá? Então, preste atenção nisso, nesse conjunto que é composição, acabamento e tecido.
Dedê, eu moro num lugar que é muito quente. Eu quero um blazer que não esquente muito. Linho. Mix de linho, algodão, linho viscose. Essas fibras que são mais naturais, elas vão conferir uma sensação mais fresquinha. Até pela maneira que a fibra é feita, né? Quando o tecido é natural, ficam como se fossem microfurinhos, então o tecido acaba sendo mais respirável, diferente, por exemplo, do poliéster, que é uma fibra artificial e um tecido que acaba esquentando, tá? Outra coisa, um blazer de linho, ele acaba sendo mais despojado, traz aquela sensação de mais naturalidade. Então, se você quer usar um blazer, mas o seu estilo não é o estilo clássico, ou você tem receio de parecer que tá com roupa de trabalho, o blazer em linho é uma opção legal para você. Agora tem um detalhe que, assim, de tudo que eu vou falar aqui, eu gostaria muito que você fixasse essa informação. O que acontece? Blazer, ele é composto, geralmente, né, ali pela lapela, os bolsos, às vezes é bolso faca, às vezes tem aquele bolsinho fininho, né, para fora, que também pode ser fake, né? Ele pode ter as mangas que são 3/4, já enroladinho como esse meu, pode ter as mangas compridas, mas tem um detalhe que faz toda a diferença no blazer, são os botões. Dedê, eu tenho um blazer, mas eu não consigo usar. De repente, o seu blazer é um blazer claro e os botões são pretos. Ou os botões são numa cor muito diferente do blazer. Aí o que acontece? Você tem dificuldade de usar porque quando você veste essa peça, você tem que pensar em combinar duas cores no seu look, né? A cor do botão e a cor do blazer. Então, qual é o melhor botão? É o botão da cor do blazer. Pode ser um botão forrado, se for forrado, magnífico. Se não for forrado, um botão que ali praticamente suma no seu blazer. Isso é ótimo, porque ele vai deixar o seu blazer mais versátil, tá? Do que se for um botão ali colorido. Dedê, os botões de metais. Então, os botões de metais, eles tendem com o tempo a ficar pretinhos, porque, gente, é botão, não é uma joia, a não ser que você está comprando, assim, um blazer, né, de uma marca de luxo, tal, que o botão tem banho de ouro também. Agora, os blazers mais comuns, mais dia menos dia, vai ficar pretinho. Então, se tiver pretinho, não use o seu blazer com esse botão feio, descascando pretinho. Troque o seu botão. Gente, isso é básico. Tranquilo trocar botão de blazer. Não tem estresse. Aí você vai me perguntar de comprimento. Temos vários, né? A gente tem o blazer que é alongado, a gente tem o blazer mais tradicional, a gente tem o blazer cropped, a gente tem o blazer oversized, né? Falei alguns aqui pra você. Vamos lá, começando pelo blazer alongado. Para mim, ele é o mais versátil e o mais atemporal de todos e é o que mais vai combinar com todos os tipos de corpos. Tranquilo. Mas tem uma coisa. Para quem é baixinha, o blazer alongado não pode ser tão alongado assim. Qual é o comprimento legal? Bom, para não achatar sua silhueta. Cobriu o bumbum, parou ali. Dedê, mas meu blazer alongado desceu até a minha coxa. Aí o que você vai fazer para não achatar? Vai usar uma calça, vai usar uma saia quase da cor do blazer ou da cor do blazer. Porque você vai criar essa linha contínua e nem vai parecer que o blazer tá te achatando, tá? Blazer oversized, ele é legal, ele é moderno, mas é um blazer que pode aumentar a sua silhueta visualmente. E se você for baixinha, ele pode dar uma achatada. Não estou falando que você não pode usar. Eu uso, eu gosto, mas eu uso com salto alto, uso por baixo com uma silhueta bem sequinha. Aí, de repente, até faço um rabo de cavalo para parecer mais alto. Eu uso uns truques. Uso, por exemplo, por baixo um decote em V que dá uma alongada. Dá para você fazer isso. O blazer cropped, ele é muito legal para quem gosta de definição da silhueta ou quer alongar as pernas. Muito legal, porque ele vai ficar bem ali na altura da sua cintura, você pode usar uma calça de cintura alta, vai ficar com as pernas longas. Agora, se você já tem o tronco curto, seu tronco vai ficar ainda mais curto, aí é melhor você usar o blazer alongado. E tem o blazer tradicional, a gente tem que tomar cuidado. Esses blazers mais tradicionais,
eles ainda estão sendo usados, sim, tá? Então a gente pode até olhar lá na Zara, por exemplo. Você vai encontrar todos esses modelos de blazers que eu tô te falando. Inclusive o tradicional, ele nunca sai de moda. Mas tem uma modelagem específica que ficou lá nos anos 2000, de quando eu comecei a trabalhar em empresa, né? Não sei se vocês sabem, mas antes de ser consultora de imagem e estilo, eu fui 15 anos, gente, 15 anos. Eu trabalhei no mercado corporativo, o meu último cargo foi gerente de marketing, sempre trabalhei em multinacionais. Então, eu usava esses blazers, né? Como eles eram? Geralmente eles eram aqueles conjuntinhos de blazer e calça, taier. E ele tem um aspecto bem interessante. Ele é mais curto e ele é meio larguinho, né? Então, às vezes no seu guarda-roupa você tem esses blazers. Ah, mas eu tenho tanto blazer aqui. Dá uma olhadinha, porque essa peça é louquinha para desatualizar o nosso look. Por quê? Porque a alfaiataria nos últimos anos, ela foi se modernizando bastante. Então, a gente tem que ficar atenta se quiser, obviamente, manter uma imagem mais elegante e mais moderninha também, né? Porque a gente já vai usar o blazer, ainda usar o blazer mais ultrapassado, aí não contribui muito para a nossa imagem. Agora a gente vai falar do que tá bombando em 2026. Ai, Dede, eu quero comprar um blazer assim, sabe? Bem chique, bem tendência e tal. Quais blazers? Primeiro, o blazer ampulheta Hourglass. Dede, como assim? Ele é aquele blazer acinturado. Então, se o seu biotipo for ampulheta, ou se o seu biotipo for retângulo e você não tiver cintura, esse blazer vai te dar cintura, tá? É um blazer muito legal. Só não recomendo você usar esse blazer se você tiver muita barriguinha, porque ele é um pouco mais ajustado. E tudo que é justo, ele vai ali, né, acabar reforçando a característica do seu corpo. Mas se você quiser criar cintura no seu visual, esse blazer é maravilhoso. A gente viu super nas passarelas. Inclusive nesse styling de usar ele fechado, usar com cinto corset, super legal. Blazer oversized, com bastante estrutura. A gente tá vendo uma estética que se chama office, super em alta. Look realmente com essas caras assim de Quinta Avenida, né? De bem nova-iorquino, assim, das mulheres poderosas que trabalham. A gente tá vendo bastante. Então, é legal você apostar. Como eu já falei, o blazer oversized, se você é baixinha, você vai usar todas aquelas dicas que eu te dei. E ele vai conferir um visual bem moderno para o seu look. Inclusive, a gente tá vendo bastante os blazers oversized usados com a gravata. Blazer cropped. O blazer cropped tá na moda de novo, né? E eu já falei pra você que é uma excelente ferramenta para alongar as suas pernas. Tome cuidado se você tiver os seios muito volumosos, se você tiver os ombros muito largos, porque ele pode alargar o seu tronco ainda mais. E agora, uma alfaiataria leve. Então, se por um lado a gente está vendo uma estética office, tem uma outra turma que é a favor de uma alfaiataria leve. Os crepes fluidos, né? Os linhos. Então, blazers em linhos, conjuntos, em crepe fluidos estão super em alta e você pode apostar. Aliás, gente, todos esses blazers aqui que eu falei, só com exceção do Hourglass, porque ele voltou agora com tudo mesmo, tava um tempinho sumido, todos os outros são bem atemporais. E aí, meu conselho é você escolher de acordo com o seu biotipo e de acordo com o seu estilo, a mensagem que você quer transmitir. Agora eu quero saber de você, maravilhosa. Qual é aquele seu blazer do coração? Aquele blazer que você tem, você fala, gente, esse blazer aqui, se um dia ele acabar, ai meu Deus, eu vou ter um negócio. Conte pra mim, eu quero saber. Eu não vou saber dizer pra você qual é o meu preferido, porque eu tenho vários e cada um deles, assim, eu gosto de um jeitinho especial. Eu tenho várias cores. Faltou a gente falar de cores, né? Mas é claro que sempre as cores neutras nessa paleta aqui que eu vou te mostrar são as melhores cores para você investir, porque eles combinam com tudo. Aí depois que você já tiver todas essas cores, aí você investe nos coloridos. Então é isso aí, maravilhosa. Comente aqui pra mim, eu quero saber. Um beijo grande, espero que você tenha gostado desse vídeo e até o próximo.